Ufa! A segunda temporada de Anéis do Poder finalmente chegou ao fim e agora a gente vai passar a limpo esse encerramento. Mas olha, teremos spoilers, então se você ainda não viu a temporada, espera um pouquinho para ver o vídeo. Então se você também está um pouco se lixando, segue comigo. Alô, fábrica! Aqui é o André Gordillo do Papo Pop. Então vamos destrinchar esse finalzinho de temporada, porque já teve vídeo de expectativa, teve vídeo de metade da temporada, que eu vou deixar aqui no card para você ver, e agora esse balanço final. Olha, uma coisa que ficou clara é que tem muita história para contar e só 8 episódios não estão dando conta. As partes importantes parecem muito corridas e as desinteressantes ficam ainda mais chatas, porque estão roubando espaço do que precisa ser contado melhor. Vamos pegar toda a situação dos anões, por exemplo, que parece muito corrida, apesar da perna curta. Várias vezes durante a narrativa dos anões em Khazad-dûm, parece que o dinheiro tinha acabado. Por exemplo, eles dizem que o rei anão possuído pelo anel foi matar os mineradores para continuar cavando até as profundezas de Khazad-dûm. Eles dizem, não mostram. E aí, o combate com o Balrog, que ficou sendo prometido pela temporada inteira, inclusive foi a cena final, uma das cenas finais da primeira temporada, quando acontece, é curto demais, é muito mal encenado, parece que ocorre num espaço confinado e você não vê exatamente o combate entre o rei e o Balrog. Ficou muito mal feito, ficou muito aquém do esperado quando você passou a temporada inteira querendo ver esse combate. Isso porque era um dos núcleos mais interessantes. Agora vamos lá para Númenor, que é o pé de barro nessa narrativa inteira. Nesses últimos 4 capítulos fazem um auê da rainha ser julgada ao ser lançada ao mar, o monstro marinho não devora ela, cena épica, ela sai aplaudida por todo mundo e não dá em nada. Ela continua presa, o Isildur continua sendo perseguido como traidor, os fiéis que acreditam nos elfos são também presos. Tudo aquilo não deu absolutamente em nada. E tipo, num estalo, tudo se resolve, como eu falei, corrido demais. E falando no outro núcleo que exigia uma paciência de Jó, que era o estranho com as hobbits, bem, como eu falei no último vídeo, se não fosse o Gandalf, seria ridículo. Mas é o Gandalf, é o Gandalf. E a solução para o nome dele foi tirada de uma das piores ideias que tiveram naquele prólogo do Han Solo, em que ele ganha o nome Han Solo, em que ele é batizado como Solo. Sim, pois é, Gandalf, Gandalf. Olha, constrangedor. Pobre do ator, que é muito bom como Gandalf. Mas todo esse núcleo, aliás, teve uma cena inteira plagiada do Império Contra-Ataca. Vocês lembram? Quando Luke Skywalker tem visões de Leia e Han em perigo na Cidade das Nuvens e ele resolve interromper o treinamento com Yoda em Dagobah, no planeta pantanoso, e o Yoda diz, se você abandonar, você tem que escolher entre o treinamento e seus amigos, porque a força está te chamando para o treinamento, não é para ficar se ligando nos amigos, o sacrifício deles valerá. Bem, a gente teve essa cena igual, os diálogos foram iguais, entre o Tom Bombadil e o Gandalf, que o Gandalf tem as visões das hobbits pé peluda sofrendo, e ele, eu vou ter que ir lá, mas o Tom Bombadil, se você for, você vai abandonar o treinamento como mago, e aí você não vai poder voltar. Eu assim assisti aquilo estarrecido, porque não é uma inspiração, é plágio, gente, é a mesma cena, são quase os mesmos diálogos, é a mesma situação. Enfim, quando os Anéis de Poder não plagiam O Senhor dos Anéis do Peter Jackson, plagiam Star Wars. Aí não dá, né? No geral, a gente sabia que a série não ia mudar da água pro vinho nos últimos 4 episódios. O texto continua duro e apressado. Como falei, tem muita coisa derivativa que já aconteceu, referências às cenas absolutamente iguais do Senhor dos Anéis, uma falta de criatividade geral. E o elenco, claro, continua ruim, isso não vai mudar. Não ia mudar da metade da temporada, eles não iam recontratar aqueles elfos péssimos. Mas tivemos pontos altos, tivemos sim. Como eu já tinha apontado no início da temporada, no vídeo anterior, sim, a trama de sedução e corrupção do Sauron foi a melhor coisa da segunda temporada, foi muito bem desenvolvida pro final. Ele e as trocas com Celebrimbor, sim, o ator parece uma tia velha, é muito mal escalado como Celebrimbor, mas as cenas são aquelas, o texto é aquele, foi bem bacana. E o episódio penúltimo, o Sítio a Eregion, foi muito bacana.
Sim, teve também seus defeitos, claro. Poxa, parecia que Eragon era defendida só por 5 elfos nas ameias. Olha só, o orçamento é grande, as cenas, é muita computação, é tudo muito vasto, épico, mas o dinheiro não é infinito. E aí, esses cortezinhos de economia é que saltam aos olhos. Mas foi um episódio bacana, não foi nível Helm's Deep, mas as partes da segunda unidade dirigidas pelo dublê, o Vic Armstrong, foi dublê do Indiana Jones, foi dublê do Harrison Ford lá atrás, nos indies, foi muito eficiente. A trilha sonora do Bear McCreary é fantástica, mas apesar de ter sido o melhor episódio da temporada, a gente teve o Celebrimbor caindo da torre, caindo da porta 2 vezes iguais. Então, até no momento em que eles acertam, ainda tem umas tropeçadas que deixam aquele mau gosto na boca. Foi uma segunda temporada melhor? Com certeza. E não foi só porque foi mais sombria, mas sim porque algumas tramas entraram nos trilhos. Mas ainda é muito pouco, ainda é tudo muito corrido, ainda é tudo muito mal atuado. E os momentos de brilho são raros, e isso é muito pouco para uma obra que carrega o nome Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Olha, agora eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse encerramento, se vocês têm grandes expectativas para a terceira temporada, porque sim, houve uma melhora, pode ser que a terceira também melhore. Eles têm que achar alguma forma de tornar o Isildur interessante, por exemplo. Não é possível que eles não estejam ouvindo as críticas à fase de Númenor, a narrativa, o núcleo de Númenor que está muito ruim. E ele é fundamental, porque Númenor é o próximo alvo do Sauron para a terceira temporada. E ele terminou passando a mão no martelinho, onde ele vai forjar o Um Anel. E aí os outros anéis, os 9, ainda tem que chegar aos reinos dos homens. Tem que ter mais homens do que apenas o Pharazôn. Cadê o Witch King of Angmar? Tudo isso vai ter que ser explorado. Repito, com 8 episódios e perdendo tempo com um núcleo fraco, vai ser complicado. Mas deixa aí suas expectativas para a terceira temporada. Lembrando que aqui no Papo Pop tem sempre live, tem sempre shorts, tem sempre resenhas como essas, críticas de filmes que a gente tem assistido. Então, enfim, dá essa moral pro canal. Se você chegou até aqui, já deve ser inscrito, né? Mas se inscreve aí e fique com a gente.